Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Professor Sidney que vos fala. E a nossa unidade curricular é Banco de Dados, tá ok? E hoje nós vamos entender o que é um SGBD, tá ok? Então a gente já tratou, já falou várias vezes sobre esse tema aí na nossa aula. Até lá no comecinho dos nossos encontros a gente tratou sobre isso. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso agora, trazendo aí de maneira diferente alguns conteúdos, alguns conceitos melhorados, mais aprofundados, e aproveitando também aí e nivelando e igualando ali a turma lá do Flávio também, para eles começar a caminhar junto com a gente aí dentro de banco de dados, ok? Então, nessa aula aqui, vamos compreender o que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGBD, o famoso aí, tá ok? Então, para a gente pensar junto nesse momento aqui, 3 minutinhos para vocês discutirem aí, socializar entre vocês as ideias e compartilhar comigo a ideia aqui no chat, tá bom? Só reforçando novamente, né? Cuidado aí com o que vão compartilhar no chat, tá bom? Imagina o cenário de uma grande biblioteca cheia de livros, todos os assuntos possíveis. Há livro lá sobre ciência, sobre a vida, sobre pessoas, né? Sobre acontecimentos reais e livro de ficção. Livros de inúmeras e outras possibilidades. Pensando agora comigo, imagine que vocês devem encontrar um livro sobre software que começaram, né? Tá? Imagine agora comigo que vocês provavelmente encontraram esse livro lá sobre software. E provavelmente agora vocês estão recorrendo, né, ao responsável da biblioteca para iniciar a busca, pois mesmo que os livros estejam organizados, eles devem seguir um padrão. Ordem alfabética, assunto, autor, entre outras características que podem classificá-los. Tá? Então, como que vocês conseguiriam encontrar esse livro aí dentro da biblioteca, né? Esse é o cenário aí. Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Então lá tem vários números, vários livros, vários títulos, autores, categorias, prateleiras. E como que a gente conseguiria encontrar de uma maneira mais fácil esses livros, né? A Emanuele falou com ID, com o identificador. Rafael falou com números de registro. Perfeitamente, turma. Exatamente, né? Quem mais tem aí alguma sugestão aí? Como encontrar livros dentro da biblioteca, né? Se essa é a pergunta correta. Como que a gente faria para se classificá-los, organizar? Aí a resposta da Emanu e da Emanuele e do Rafael já foram perfeitas, né? Mais do Vinícius ali, número de registro, tá? Mais uma pergunta para vocês. E quando o assunto é banco de dados, será que é possível fazermos comparação com uma biblioteca? E quem seria o bibliotecário em um sistema de banco de dados? Duas perguntas aí. Vamos lá responder? Será que é possível comparar o banco de dados com uma biblioteca? E quem que é o bibliotecário aí responsável, né, no sistema do banco de dados? Bibliotecário seria o operador de banco de dados, Rafael? É a resposta do Rafael. Mais alguém? Mais alguém arrisca aí? O Gabriel, bibliotecário seria intermediador entre cliente e objeto, procurando o banco de dados? Seria o próprio sistema, gerenciamento, o software de gerenciamento do banco de dados? Tem dois pontos de vista diferentes aí, né? Um diz que seria operador, outro diz que talvez um sistema intermediador aí. Quem mais? E a gente consegue comparar, né, o nosso banco de dados, que a gente conhece, que vocês viram falar até agora, com a biblioteca, né? A gente tem vários títulos lá dentro, vários livros, né, com identificadores diferentes, com autores diferentes, e é organizado, né? E a gente consegue sim comparar com uma biblioteca, com certeza, né? Essa é a pergunta que alguns não me responderam aí, mas é essa a pergunta.
O Vinícius está com o Gabriel nessa. E eu acho que dá para a gente continuar aí, então, nessa linha de raciocínio aí, tá bom? Pense mais um pouquinho sobre isso. A gente vai vir com uma resposta agora para vocês em base do que vocês me falaram. Então, com base do que vocês falaram ou pensaram aí, de fato, um banco de dados pode ser comparado com uma biblioteca, sim, pois há diversos dados lá que podem ser acessados quando necessário, assim como podemos buscar um livro sobre um determinado assunto lá na biblioteca, também a gente consegue fazer isso dentro do banco de dados. Existe um software responsável pelo gerenciamento do banco de dados, que é o SGBD, que a gente está falando aqui. Eles gerenciam a milhares de informações, linhas, colunas, com milhares de dados, buscando lá dentro desses dados, né, e tabelas com relações entre elas e usuários lá para consultar. Dentro dessas opções ainda o usuário consegue consultar, alterar, inserir e controlar acesso e manter os dados seguros. E isso é uma função desse software, gerenciar e trazer segurança para esses dados, fornecer meios de acesso aos dados. Então, sim, respondendo às duas perguntas, sim, o banco de dados pode ser comparado com uma biblioteca? Sim. E quem faz o bibliotecário aqui nessa questão é o próprio sistema de gerenciamento do banco de dados. Pode ser a resposta ali do Rafael, que precisa de um operador? Sim. Para fazer o software funcionar, precisa de um operador. Então a resposta também não está errada, né, Rafael? Precisa de alguém que saiba, que entenda a linguagem de banco de dados e façam ali as inserções, as buscas, os controle de acesso e tal. As programações ali dentro do software de gerenciamento de banco de dados, correto? Complementando, né, a pergunta de vocês, a resposta de vocês, todo mundo aí teve uma pitada ali dentro dessa resposta, nessa conclusão aqui. Tranquilos até aqui, então? Vamos... Claro, né, Rafael? Beleza. Então, os SGBDs, né, eliminam boa parte da complexidade do gerenciamento de banco de dados. Que bom que eles fazem isso para nós, né? Porque o banco de dados é complexo, e muito complexo. Por exemplo, os desenvolvedores do aplicativo da Spotify utilizaram um SGBD para organizar todas as informações referentes aos artistas, tipos de áudios, álbuns, para que tudo tivesse organizado para que o usuário consultasse tranquilamente, né? Dá um buscar lá e encontre com facilidade ali as músicas. Imagina a quantidade de informações para organizar isso, né? É bem complexo. Na verdade é complexo e eu tenho um ponto a destacar aqui, uma crítica construtiva, né? No Google a gente pode escrever de qualquer jeito, né, turma? Você escreve lá errado, lá uma música em inglês lá. Não tenho exemplo claro para dar para vocês aqui agora, mas se você escreve lá com as palavras todas erradas lá no Google, ele vai te direcionar, o algoritmo dele vai te direcionar para uma proximidade ali daquele assunto que você está procurando, uma música que você está procurando. Já o Spotify eu não consigo ver isso aí, até então. Não sei se já atualizaram, mas o script ali, o algoritmo do Spotify não me dá essa sugestão de eu digitar alguma coisa parecida lá, um nome todo errado, e ele me sugerir a opção correta, né? Coisa que o Google faz. Não estou fazendo propaganda e nem desmerecendo um nem outro, mas só dando um exemplo aqui de que facilitaria a nossa vida dentro da pesquisa, né? Ou o gerenciamento deles e o script deles ali, o algoritmo deles, que está com algum déficit ali, né? Precisa de uma melhoria. Só isso, né? Olhando do ponto de vista assim do usuário, né? De usuário agora. Continuando aqui, turma. Alguém mais concorda com essa questão aí do Spotify? Então, o sistema de gerenciamento de bancos de dados, o famoso SGBD, vocês sabiam que a informação é, muitas vezes, a coisa mais valiosa da empresa? Me diga lá, quem sabia dessa informação? Essa orientação aqui, desde que eu entrei, saí do segundo grau e eu já entendi essa questão aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar, já entendi essa questão aqui. Pessoas pagam muito, muito, muito dinheiro por informações, né? Nossos dados às vezes são vazados, turma, porque tem alguém que ganha dinheiro com informações. Dados de empresas são tentados ser hackeados o tempo todo, porque informações valem dinheiro. Os dados mais importantes para nós são as informações nossas.
tanto nós como pessoas físicas, pessoais, né? Imagina se alguém descobre, Rafael, por exemplo, tudo teus dados, né? RG, CPF, algumas informações pessoais tua, ia ficar difícil, né? Ou se espalhasse isso, ou se usasse para algum benefício, né? Tentar fazer um empréstimo aí de 50 mil, 100 mil reais, comprar um carro e deixar a parcela para você, né? A conta para você, e muito mais outras coisas, né? Comprar uma moto e deixar a parcela para você, né? Então as informações da empresa é muito importante e muito valiosa. Então só para complementar aí, mantê-la Mantê-las é poder acessá-las sempre que necessário, é primordial para tornar decisões importantes. Também, não só por vazamento desses dados, mas também para tomada de decisão, porque informações ali contidas necessárias ao todo tempo ali, rápidas, ajudam na tomada de decisão para uma compra, para uma venda, né, para investir em alguma coisa. Então, para tomada de decisões também é primordial ali essas informações estar rápidas para você. Então, imagine a importância do banco de dados dentro de uma empresa. Entretanto, controlar o acesso às informações também é importantíssimo. Também controlar quem vai acessar, que tipo de pessoas podem acessar, né? Um exemplo assim, eu sou da área de recursos humanos, então eu tenho acesso a dados pessoais, todos os profissionais lá, todos os contratados, né, os funcionários, e alguns dados pessoais de banco, quanto que ele recebe, se tem algum empréstimo, algumas informações assim. Só que eu não posso ter acesso lá no financeiro, lá no contas a pagar, lá, né? Por exemplo, na parte financeira. Já tem um limite de controle ali. Então, limitar controles e ter acesso às informações ali também é importantíssimo. Já pensou se pudéssemos, perdêssemos as informações? Agora, outra pergunta que eu faço para você. Imagine se do nada você não sabe aí de decor o teu RG, teu CPF, é um exemplo mínimo, né? E você ter guardado lá em algum lugar, num caderno no teu computador, algumas senhas importantes, alguns números de celulares que hoje a gente não guarda na cabeça, e você perder essas informações totalmente de uma hora para outra, né? Celular é um exemplo bem legal. Hoje em dia a gente não guarda mais número de celular, né? Eu sei o meu número só e de mais ninguém. Por quê? Porque eu acho que não é importante mais eu guardar números de celulares, porque eu tenho minha agenda aqui no meu celular e guardo os números ali. A hora que eu preciso, eu só dou um buscar e as informações vêm para mim. Eu não tenho necessidade de guardar esses números na minha cabeça, eu encaro desse jeito. Se eu perder meu celular hoje, eu não tenho backup, não tenho nada salvo em nuvem, o que acontece? Eu perco todos os meus dados. Não só os meus dados, né? Eu perco também fotos, arquivos, dados dos bancos, senhas que eu não lembro mais, porque está tudo no automático. Está tudo por Face ID ou por pressão digital. Então eu já não digito mais a senha. Então, por eu não digitar mais a senha, eu não lembro também. Então, a tecnologia ajudou, mas atrapalhou ao mesmo tempo, né? Se essas informações são perdidas, como fazer, né? É perigoso isso também. Não acontece nesse caso comigo, porque meus dados estão tudo em nuvem. Então, se eu perder meu celular hoje, tenho tudo na nuvem. Tenho backup em vários lugares, né? Tem no iCloud, tem no Gmail mesmo, do Drive do Google. Em vários lugares tem essas informações minhas, tanto do notebook que eu carrego, tanto dos meus celulares. Então eu não tenho como perder os meus dados. Mas e quem não está organizado para isso, né? Perder informações é muito importante. E para uma empresa, então, perder dados de anos e anos de construção, informações de como que ela chegou até ali, dados de como ganha dinheiro, fórmulas de produto secreto, né? Informações importantes ali que fazem o seu rendimento gerar lucros altíssimos. Todas essas informações, de repente, desaparecem do nada. Seria terrível também. Então, para garantir a consistência dos dados, controlar o acesso, manter os dados seguros, fornecer meios de acesso aos dados, foram criados os famosos sistemas aqui de gerenciamento de bancos de dados, o que a gente traz para a sigla aqui SGBD. Tá ok? Então lembre aí dessa sigla, lembre que essa sigla significa gerenciamento, sistema de gerenciamento de banco de dados, que nada mais, nada menos é do que um software de gerenciamento, podemos assim dizer, ok? Tranquilos até aí? Então, SGBD é a sigla para Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, do inglês Database Management System.
É como o nome indica, um sistema de apoio à gestão de dados, algo cada vez mais presente nas empresas e todos os portos e segmentos. Hoje nós não conseguimos mais viver sem um banco de dados, né? O Google tem banco de dados, o Gmail tem banco de dados, Facebook tem banco de dados, TikTok tem banco de dados, todos os jogos que a gente joga tem banco de dados, nossos celulares têm banco de dados, tudo, né? Banco, não sobrevivemos mais sem banco de dados, as empresas todas têm banco de dados. Então, não podemos mais sobreviver sem a dependência da tecnologia nas nossas vidas. Ok? E o que é SGBD, então? Né? Falando, vocês já acabaram deduzindo o que é, o que será, né, sobre o que iremos tratar nessa aula. Em resumo, trata-se de um software que tem como características retirar da aplicação a estruturação de dados, deixando de forma transparente acesso às informações. Imagine você que tem um emaranhado lá de informações dentro de algum lugar, dentro de um computador, dentro de um cofre lá, muitas e muitas informações. Imagine você numa biblioteca agora, procurando alguma coisa, sem informação nenhuma. Chega lá, tenta procurar um livro do nada, numa biblioteca. Quem foi aqui na biblioteca pública do Paraná, aqui de Curitiba, né? Gigantesco, né? Gigantesco. Muitos armários, muitos livros. E do nada você achar um livro lá que você queria, um título qualquer lá, Pequeno Príncipe. Chega lá e tenta procurar sem informação nenhuma. Não vai achar. Se você achar, é por pura sorte, né? Então, essa é uma relação que a gente faz aí do banco de dados gerenciar, deixar de forma transparente ao acesso para nós, né? O que a Heloísa falou, Luiz? Não entendi. O Rafael falou, que isso? Falou em inglês ali, Rafael. Não entendi, Heloísa. Depois a Heloísa repete para nós. Então, a intenção aqui, a estruturação do gerenciador de banco de dados é transformar as informações ali, os dados, de forma transparente e deixar o acesso fácil para nós, né? É uma coleção de programas que permite que o usuário definir, construir e manipular dados dentro do banco de dados das diversas finalidades, das diversas maneiras ali. No slide a seguir, podemos ver um esquema de banco de dados dentro do SGBD de forma organizada ali as informações, ok? Vamos ver a imagem aqui a seguir. Não sei o que a Heloísa falou, até agora estou curioso ali. Vamos dar um tempo aí, gente, com os emojis aí. Eu não tinha percebido, Manoel. Mas avisa aí qualquer coisa aí que estiver atrapalhando a aula. Não vamos atrapalhar a aula, gente. Vamos prestar atenção. Então aqui é uma imagem, um exemplo, né, de sistema de gerenciamento de banco de dados. Então aqui nós temos a aplicação 1, aplicação 2 e aplicação 3. Tá? Temos aqui no meio, gerenciando aqui, ó, as aplicações, um sistema de gerenciamento de banco de dados, ok? E nós temos ali o cilindro ali que representa, né? O cilindro ali, nosso querido cilindro ali, representa ali um banco de dados, né? Tá bom? Então essa imagem aí, representativa para vocês. Dentro do que é ainda o SGBD, né, Natália? Vamos parar aí com os emojis aí, gente. Vamos prestar atenção na aula, senão atrapalha a aula aí. Em suma, o sistema de gerenciamento de banco de dados ele é responsável por toda a gestão de bases de dados. Ele salva informações, fornece os tópicos mais acessados, disponibiliza uma interface completa, bem importante aqui, ter uma interface boa, né, para mostrar com facilidade os dados para você, controla o acesso à informação e entre muitas outras finalidades e utilidades que existem dentro de um gerenciamento de banco de dados, ok? Não é tão simples assim esse poder de acesso assim de gerenciamento, por isso que nós estamos estudando aí de como a gente pode ter esses acessos aí, entender essa linguagem de programação aí, não é linguagem de programação, né, mas é uma linguagem que existe dentro do banco de dados. Funções de SGBDs, tá? Então dentro aqui agora nós vamos ter um vídeo, deixa eu ver se consigo abrir para vocês aqui esse vídeo. Tá bom? Deixa eu só entrar aqui na turma
e liberar uma pendência aqui para a professora Silvane. Só um minutinho, tá, turma? Professora Silvane, tá liberado lá, tá? Obrigado. Vamos dar continuidade aqui, então. Perguntas. Perguntas depois do nosso vídeo aí, 3 minutinhos para responder. Pode ser aqui no chat, não vai ser resposta lá no Class, não. Qual a importância do SGBDs e qual é a função de um SGBDs que mais se destaca na sua opinião? Bora lá responder? Forma de apresentar aqui no chat, tá bom, turma? Vamos lá, me responda. Qual que é a importância do SGBD? Isso é pessoal, né? E qual é a função do SGBD que mais se destaca na sua opinião, né? Também é pessoal. A Dani, primeiro o Adriano, vamos lá. A importância do SGBDs reside na capacidade de organizar e armazenar dados. Perfeito, Adriano. A Daniele, capacidade de organizar e armazenar e proteger dados. Deixa eu só sobe o chat para mim lá que desceu bem rápido. Lá na Dani. Aí. Daniele, capacidade de organizar, armazenar e proteger dados de forma eficiente. Obrigado, Nicole. Rafael, ele ajuda no controle e na segurança dos dados e do acesso. Controla quem pode visualizar e também evita acessos não autorizados. Perfeito também, Rafael. Vinícius, vamos ver o do Vinícius. Capacidade de armazenar e proteger dados de forma eficiente. Perfeito também. A Heloíse. Importância do SGBD, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, reside principalmente em sua capacidade de organizar, armazenar e gerenciar grandes volumes de dados de forma eficiente e segura. Suelen. Importância, só sobe um pouquinho para minha Suelen. Importante para organizar armazenamento de dados e acesso à função e a quem mais se destaca. O que mais se destaca. Beleza. Da Maria Vitória. Maria Vitória é lá do Flávio. Os sistemas de gerenciadores de banco de dados, SGBD, são cruciais para a gestão eficiente de dados em organizações. Eles centralizam e organizam e protegem informações, permitindo acesso rápido e seguro, além de facilitar a tomada de decisão e otimização de processos. Tá, a Emily. São importantes porque ajudam a organizar e armazenar e gerenciar grandes volumes de informações de forma eficiente e segura. Parabéns, Emily. Tá certo, tá correto. Só teve uma resposta lá do Flávio, né? O resto foi tudo aqui do Tiradentes. Não tô gerando competição, só queria que vocês me respondessem. Tá bom? Mas tá tudo certo. Vamos dar continuidade aqui. Então as respostas são pessoais mesmo, individuais, do conceito do que vocês entendem de banco de dados. Né? A resposta 1, a disponibilidade de um ambiente de trabalho amigável, funcional e organizado. Né? E a resposta 2 é subjetiva. O aluno escolhe a função ali que ele acha melhor, apesar que ninguém ali
falou de uma função, né, específica, mas declarou ali várias durante a resposta. Exemplo aqui, segurança, pois o SGBD permite criar regras para restringir e garantir acesso somente a pessoas autorizadas. Alguém aí da turma já comentou esse tema aí, então tá tudo certo, né? A Dani ali complementou ali, ó, gerenciamento de acesso que controla quem pode acessar os dados, quais operações cada usuário pode realizar, garantindo a segurança e a privacidade das informações. Complementou aqui, encaixou com a resposta aqui do professor, né, Dani? Obrigado. E a Emily falou ali que uma das funções mais destacadas de um SGBD, na opinião dela, é a capacidade de garantir a integridade e a consistência dos dados. Parabéns, ótima resposta. Vocês estão afiados aí, parabéns. E uma tarefa aqui agora, essa tarefa eu vou colocar lá no Class agora, tá? Então eu tenho que pedir um minuto para vocês aí, mas já vão pensando. E eu vou colocar essa atividade lá no Class para as duas turmas, tá? Então só um minutinho agora que o professor tem que disponibilizar essa atividade lá. Na verdade nem vai dar tempo, né? Eu entrego a turma aqui para Silvana aqui Tiradentes, esse horário aí já, 25. Mas eu vou colocar essa atividade aqui e a gente faz na próxima aula, tá bom? O Vinícius concorda com a Emily ali, com a resposta. Beleza? Então, aqui de Tiradentes está encerrada a aula, tá? Bom descanso para vocês aí, até a próxima. Amanhã, né? Amanhã a gente está de novo aqui. Tá bom? Até amanhã, tchau. E o pessoal do Flávio só tem que ver o horário aqui que eu fico com vocês. Professora Letícia. Qual que é o horário que termina a aula de vocês aí? É diferente um pouco lá? Tá, então eu também vou finalizar com vocês então. Então eu finalizo as duas turmas junto quando for finalizar então. Então eu coloco essa atividade depois e a gente continua na próxima aula. Não sei qual que é a próxima aula nossa, amanhã eu tenho aula com o pessoal de Tiradentes de novo. De vocês também? Tá bem, então. Amanhã a gente continua desse ponto da tarefa aqui, da atividade então, beleza? Então, bom descanso para vocês, obrigado pela aula aí, até a próxima.